Seja muito bem-vindo. Esta é a nossa aula número 2 do curso de Leitura Bíblica com Proveito. Vamos falar neste segundo módulo sobre a Bíblia e sobre a interpretação da Bíblia, a hermenêutica. Existem inúmeras traduções da Bíblia em nossa língua e por isso nós devemos tomar bastante cuidado ao adotarmos qualquer uma delas. Por exemplo, a Bíblia, na linguagem de hoje, não é uma tradução, tecnicamente falando, é uma paráfrase, ou seja, é uma adaptação do texto bíblico à linguagem mais comum em nosso país, e isto com uma forte dose interpretativa. Uma outra Bíblia que também pode ser considerada uma paráfrase é A Mensagem, de 2005. É uma outra paráfrase mais voltada para a leitura devocional. Existem numerosas outras traduções para o português, como a King James, atualizada de 2017, que possui uma linguagem mais moderna, mas ao mesmo tempo mantém um estilo clássico e tem sido adotada por evangélicos, conservadores, pentecostais e neopentecostais indistintamente. A nova versão internacional de 2001 possui uma linguagem moderna e precisa, geralmente com notas explicativas, e tem sido adotada por numerosas denominações, com uma nova edição com mais recursos publicada em 2015. Já a tradução Almeida, revista e corrigida, é uma tradução mais clássica, mais antiga, é menos coloquial e é um tanto quanto complicada de se entender para a maioria das pessoas hoje. Mas é preciso chamar a atenção para um cuidado muito grande em relação às versões que buscam defender ideologias, como a tradução brasileira revolucionária de 2013, que possui uma linguagem que busca ser mais inclusiva, priorizando o impacto social para determinados grupos sociais chamados de progressistas. Há ainda o caso de Bíblias que buscam defender pontos doutrinários específicos de algumas denominações que andam à margem do cristianismo ortodoxo, como, por exemplo, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, publicadas pelas Testemunhas de Jeová. Essa tradução sofreu adulterações ou alterações para se adequarem ao ensino desses grupos. Compare, por exemplo, João, capítulo 1, verso 1, onde a versão Almeida, revista e atualizada, traz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a tradução do Novo Mundo vai trazer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Isto não só contraria a cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo, como contraria toda a teologia, uma vez que vai admitir a existência de um outro Deus, mesmo que eles considerem inferior, mas um outro Deus que possa ser adorado, pois Jesus evidentemente recebeu adoração, como nós vemos em Marcos 15:25, em Marcos 5:6, em João 9:38. Uma tradução mais literal de João capítulo 1, verso 1 seria: no princípio o Verbo era, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. É muito oportuno insistir neste ponto. Deve-se ter muito cuidado com as versões alternativas e contemporâneas, muitas das quais são paráfrases, sem um trabalho mais cuidadoso de tradução e revisão, ou, em alguns casos, buscam defender pontos heterodoxos de doutrina. Por sua facilidade e atualidade, nós consideramos a tradução de Almeida, revista e atualizada, a mais indicada para o nosso curso, e é ela que nós vamos adotar. Além disso, essa tradução vai dispor de diversas versões com comentários que vão facilitar o estudo. Mas devemos lembrar que os comentários são obras humanas, e por isso muitas vezes são tendenciosas para determinados tipos de teologia, podendo inclusive cometer alguns termos grosseiros. Por exemplo, o comentário feito em Monte capítulo 1, verso 8, os moabitas eram descendentes de Ló e sua primogênita. Adoravam diversos deuses como Camus, Dagon, Astarote e outros. Mas o comentário traz fé monoteísta, ou fé em um só Deus, dos moabitas, como se esses fossem tementes ao Deus de Israel, o que é uma inverdade, tanto teológica quanto histórica. Também recomendo a Nova Almeida atualizada, que possui uma linguagem técnica formal e, ao mesmo tempo, uma linguagem moderna e acessível.